Shalom, pessoal! Hoje vou lhes apresentar um estudo sobre Trindade. A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. O Criador Yahweh é infinitamente maior do que nós, por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Torá ensina que o Pai é Elohá, Deus, que Yahushua é Elohá, Deus, e que o Ruach é Elohá, Deus. A Torá também ensina que há um só Deus, um só Elohá, mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade uma com as outras, no geral, a Trindade é incompreensivelmente humana. Entretanto, não significa que não seja verdade ou fora dos ensinamentos da Torá. Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre a Trindade. Esse símbolo aqui, ele se chama triquetra. É um símbolo pagão, foi adotado pelos cristãos com o significado de trindade e eternidade. Isso porque a composição das suas formas geométricas faz com que elas se assemelhem a três peixes. Ela também é presente em várias religiões e seitas. Ela retrata a Grande Mãe, a energia criadora do universo e suas três faces, a Virgem, a Mãe e a Anciã. Para algumas religiões cristãs, a triquetra é vista como um símbolo satânico, por se entender que ela seria uma versão estilizada do número 666, considerado o número da besta para dizeres do livro do Apocalipse. De acordo com relatos históricos, Trindade seria a união de três pessoas, três seres coexistentes, em um único corpo, assim tornando-se uma trindade. Com uma observação: o Criador é uma pessoa ou um ser celestial? De acordo com a teoria levantada, Elohá, Deus, Yahushua, o Mashiach, e o Ruach, sopro da vida, seriam três pessoas. E é demais o que temos que aturar de pessoas que se dizem conhecedoras da história religiosa. Termos em hebraico do verdadeiro nome do Criador. Yah, eu sou. Yahu, eu sou o que? Yahuwah, eu sou o que existe. O nome verdadeiro de Yahushua, Jesus, em hebraico antigo. Yahushua, eu sou o que salva. Yahushua, eu sou a salvação. Hamashia, Messias, o que há de vir, o que vem para salvar. Ruach, sopro da vida, pois a palavra espírito não existe no hebraico. A Trindade ou Santíssima Trindade é uma doutrina supostamente revelada nas Sagradas Escrituras e oficializado pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo, e herdado pela Igreja Protestante surgida do rompimento de Lutero com a Ica. Tem, na verdade, origem pagã. Você pode procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar a palavra trindade. Mesmo assim, esse é um conceito muito usado pelos cristãos. Esse termo cristão foi criado por Inácio de Antioquia. Ele se rebelou contra o Concílio de Jerusalém, ele usurpou da autoridade, ele segregou do judaísmo, declarou que a Torá havia sido abolida, ele substituiu o Shabat, o sétimo dia, que é um dos mandamentos do Criador Yahweh, pela adoração dominical e fundou uma nova religião não judaica, a qual ele mesmo chamou de cristianismo. Agora vamos ver a origem da palavra trindade. O primeiro uso da palavra trindade, em sua forma grega, trinas, foi de autoria de Teófilo, bispo de Antioquia, da Síria, no 8º ano do reinado de Marco Aurélio, 168 ano Domini. Ele usou a palavra no segundo dos 3 livros que ele escreveu, endereçados ao seu amigo Autólico. Ao comentar o 4º dia da criação no Gênesis, ele escreveu: da mesma maneira também, os 3 dias que foram antes dos luminares são tipos da trindade de Eloá, Deus, de sua palavra e sua sabedoria. Teófilo para Autólico.
de Antenicene Fateres. Tertuliano, 160 a 220 Anno Domini. Foi o primeiro a usar a palavra latina Trinitas. Educado em Roma e presbítero em Cartago, Tertuliano lançou a base da teologia latina, a qual mais tarde foi apoiada por Cipriano e Agostinho. Tertuliano expressou sua teologia nos termos da filosofia de Platão. Ele estava entre os primeiros a ensinar a imortalidade da alma e a tortura eterna dos ímpios. A trindade e a imortalidade da alma foram desenvolvidas dentro de um sistema de teologia por Agostinho. Os escritos de Agostinho tornaram-se a teologia básica da Igreja Romana. Tertuliano menciona a trindade em seu livro escrito Contra Praxeas, que apoiava a teoria monarquiana. Ele escreveu: o mistério da dispensação ainda está guardada, que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tertuliano contra Praxeas, de Antenicene Fateres. E o fato de não existir a palavra trindade na Torá não chega a ser um problema, porque na verdade trata-se de um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Eloá, Deus, assim como você também não encontra palavras onisciência, onipresença e onipotência. O que você encontra são informações que dão base para esses atributos. Agora, não pense que seja algo fácil compreender a doutrina da Trindade, porque não é. O nosso entendimento humano sempre vai ser limitado para compreender toda a natureza de Eloá, de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mas não é por causa disso que nós temos que ser ignorantes em relação a este assunto. Muito pelo contrário. A Torá traz diversas informações que nos ajudam a compreender melhor essa doutrina. Mas então, como conceber isso na nossa mente? Se Yahushua, Jesus, é Yahuá, Deus, o Roá, sopro da vida, pois a palavra espírito não existe no hebraico, é Deus e Deus é Deus, então são três deuses? Não, pessoal. É exatamente isso que a doutrina Trindade procura demonstrar, a unidade do Criador. Vamos aos fatos. Toda a idolatria surgiu a partir de Nimrod, filho de Cuxi, filho de Noá, de Noé. Veja em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 a 10. Basta observar o livro de Bereshit de Gênesis, que antes do dilúvio não havia incidência de idolatria. Esse é um período compreendido da criação do mundo até a sua completa destruição diluviana. A destruição se deu pela corrupção da espécie humana. Gênesis, capítulo 6, 4 a 5. Aqui é uma foto dos Anunnaki. Veja alguma das trindades pagãs. O universo era dividido em 3 regiões, cada qual se tornando domínio de um deus. A parte de Anu era o céu. A terra foi dada a Enlil e a tornou-se governante das águas. Juntos constituem a trindade dos grandes deuses. Enciclopédia Larousse de Mitologia. A história referente aos Anunnaki é bastante controversa para um grupo de estudiosos. Para os historiadores e arqueólogos, eles são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Para os teóricos dos deuses astronautas, eles foram muito mais que mera criação da mente religiosa humana, mas sim seres que vieram de outras galáxias e deram conhecimento à humanidade. Vejam aí os anjos caídos, não é? Aqui tem as fotos. Aqui é da Babilônia, tríade de Estar, no 2º milênio. Essa foto aqui de Palmira, uma tríade do Deus da Lua, Senhor dos Céus, Deus do Sol, no 1º século. A tríade dos grandes deuses. Muitos séculos antes do tempo do Mashiach, havia tríades ou trindades de deuses na antiga Babilônia.
e Assíria. A Enciclopédia Larousse de Mitologia francesa fala de uma dessas tríades naquela região da Mesopotâmia, que é a Trindade egípcia, Horus, Osíris e Ísis. Terceiro milênio antes da era cristã, a tríade egípcia. Mas o historiador Will Durant observou: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina, e no livro Religião Egípcia, de Siegfried Moritz, diz: a trindade era uma das principais preocupações dos teólogos egípcios. 3 deuses são combinados e tratados como se fosse um único ser, a quem se dirigem no singular. Deste modo, a força espiritual da religião egípcia mostra ter um vínculo direto com a teologia cristã. A fé em um Deus que, ao mesmo tempo que é um, são 3. Ou ainda, em um Deus família. A exemplo da trindade egípcia, Osíris, Ísis e seu filho Horus. Tal similitude é encontrada em vultos de deidades que se repetiram da história entre os babilônios, gregos e posteriormente entre os próprios romanos, mudando apenas de nome. O efeito dessas crenças foi a criação do dogma chamado de Santíssima Trindade. Aqui nessa foto é Semíramis e Tamuz. Nimrod, responsável pela Torre de Babel e cofundador da Babilônia, foi o primeiro homem a ser idolatrado. O mesmo casou-se com Semíramis e tiveram um filho chamado Tamuz. Entre as muitas lendas, Tamuz seria a reencarnação de Nimrod. Veja que na nova era, esses anjos caídos, eles cultuam a reencarnação, eles propagam a reencarnação. No budismo também se propaga a reencarnação, né? A origem da Páscoa cristã e o Natal, além da Quaresma católica, tem origem nessas 3 figuras históricas. O símbolo desta religião pagã foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Vocês veem que tem muita casa, muitas pessoas que cultuam essas imagens de Maria com o menino em braço, né? Eles, quando não tem a imagem ali de gesso ou de cerâmica, eles colocam até aquela foto de papelão grudada com esparadrapo na parede, né? A foto de Maria com o menino Jesus nos braços nada mais é do que a foto de Semíramis com Tamuz nos braços. A Torá menciona culto a esta falsa divindade chamada Semíramis, a rainha dos céus, que Roma pegou e associou a Maria. A rainha dos céus é que foi estabelecida como a padroeira do Brasil. Você pega a sua Bíblia, você abra e veja em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Ela menciona sobre Tamuz, sobre Semíramis Tamuz. Está claro como o dia que a cruz não foi inventada por Yahushua, o Mashiach, nem pelo povo do Criador Yahua. Todos sabem que antes mesmo de Yahushua nascer, já matava criminosos nas cruzes. Por isso a Torá chama a cruz de maldita. O Mashiach nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque no Tanar diz: quem pender de uma estaca jaz sob maldição. Veja em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. A prática de fazer o sinal da cruz teve uma origem na Babilônia, onde o povo fazia homenagem a Tamuz. As pessoas demonstravam constantemente seu amor e adoração a Tamuz, fazendo o sinal do T de Tamuz. Aqui nessa foto é Tamuz, Semíramis, Nimrod. Eles foram idolatrados por diversos povos, assumindo em cada uma dessas culturas nomes diferentes. No período das conquistas, o povo conquistado acaba por absorver a cultura do povo dominante. Por conseguinte, o culto religioso era também abarcado.
Daí o motivo da proliferação da idolatria a essa tríade humana. Para René Menard, a figura de Hades representa, junto ao irmão Poseidon, um mero desdobramento da personalidade de Zeus. Tem a fundamentar tal premissa os escritos de Proclo, segundo o qual eram eles uma tríade demiúrgica. Você veja que esse termo, essa palavra demiúrgica, é muito usado também agora na nova era, né? Demiurgo, demiúrgica, formando um Deus único e triplo ao mesmo tempo, sendo o autor pós-cristianismo. Contudo, a ideia da trindade poderia ser posta em suspeição, mas ela encontra respaldo em relatos antigos feitos por Pausanias e por Esquilos, filho de Eufórion. Aqui é a tríade, né, de Hades, Zeus e Poseidon, a trindade grega, também anteriores à era cristã, por volta do 8º século antes do Mashiach. Aqui é uma foto de Adonis, essa foi uma das melhores que eu achei, porque tem muitas fotos dele, né, eróticas, né, assim, que não era adequado para me colocar aqui no vídeo. Então, Adonis tornou-se o símbolo da vegetação que morre no inverno, descendo ao submundo e juntando-se a Perséfone, e regressa à terra na primavera para juntar-se a Afrodite. Assim surge o símbolo da vegetação que morre no inverno, descendo ao mundo inferior, permanecendo com Perséfone e regressando à terra na primavera para ficar com Afrodite. Veja, há muitos cultos de pessoas agora também sempre, não só da nova era, mas de antigos, né? Que eles cultuam a vegetação, né? A primavera, o inverno, fazem ritual, né? O mito de Adonis se espalhou e foi cultuado em todo o Oriente, Grécia e ilhas do Mediterrâneo. Adonis é um deus que congrega em si elementos de várias origens, mostrando como a religiosidade grega se tornou difundida pela humanidade. Aqui é outra foto de Astarote, Baal, assim eram chamados na Fenícia, né, esses deuses pagãos. Aqui Plutão, mundo do subterrâneo, Júpiter, rei de todos os deuses, representante do dia, e Netuno, mares e oceanos. Aquele último filme que fizeram, né, de Aquaman, né, que sai o deus do fundo do mar. É aqui, ó, tudo é paganismo que eles fazem para plantar aquela sementinha de paganismo na mente das pessoas. Esse daqui é o Trimurti hindu, né, do hinduísmo. No livro O Símbolo de Deuses e Rituais Hindus, em inglês, diz a respeito de uma trindade hindu que existia século antes do Mashiach. Shiva é um dos deuses da trindade. Esse Shiva é aonde ali o cerne que eles colocaram, né? Shiva, a imagem de Shiva em frente do cerne e aonde eles cultuam, eles ficam cultuando Shiva, né? Em frente ali do cerne. Disse que ele é o deus da destruição. Os outros dois deuses são Brahma e o deus da criação é Vishnu, o deus da preservação. Para indicar que esses três processos são um só e o mesmo, os três deuses são combinados numa forma única. Isso foi publicado por Parthasarathi Bombay. Aqui é a imagem de um japamala de Rudraska. Rudraska é uma semente da árvore de Bodhi, lá na Índia, de onde o Buda teve a iluminação, né? Então, eles pegam essa semente e fazem, se chama japamala, são 108 contas, né? 108 sementes. Aqui é um texto cristão, do cristão, né? Aqui. Trindade vem de Trimurti,
Em sânscrito, Trimurti, literal, 3 formas. É a parte manifesta tripla da divindade suprema. Foi retirado do Vedanta, obras como Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, Puranas e Upanishads. Abordam em milhares de linhas informativas o Trimurti, isso milhares de anos antes da Torá, da Bíblia, né? Não somente isto foi retirado para o cristianismo de Constantino, como o terço e o rosário, nada mais são do que o japamala de Rudraska, usado em Bharata, Índia, muito antes dos primeiros europeus. Trindade budista. 3 corpos de Buda e Santíssima Trindade, Dharmakaya, o corpo dos ensinamentos, Sambhogakaya, o corpo da bem-aventurança, Nirmakaya, Shakyamuni, o Buda histórico. Aqui é uma trindade da França do século XIV, trindade da Noruega, o Espírito Santo do século Pai e Filho, o Espírito Santo, século XIII, aqui da Itália, Trindade do século XV, né? A Itália ficou fora, né? Trindade da Alemanha, do século XX, vocês viram logo no início, ali o símbolo da triquetra, né? Aqui a Alemanha, Trindade do século XIX. Devido a tantas especulações sobre a Trindade, uma coisa está certa. O termo provém de um povo cujo a religião consistia em uma doutrina politeísta, a adoração a vários deuses. Esse povo provinha de um lugar chamado Pagani, em Roma. Tudo que se completa com relação à Trindade leva-nos a entender que a Trindade é deveras anticristã. No prefácio do livro História do Cristianismo, de Edvard de Bon Lemos, se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retirados como sendo dignos de crença. O Dicionário do Conhecimento Religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E o paganismo no cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. É forte, né? Ela não é mencionada e nem ensinada na Torá. Esta teoria era desconhecida pelos israelitas na Taná, no Velho Testamento, e pelos cristãos primitivos que eram chamados Nazarim. Eles não eram chamados cristãos, e sim Nazarim, de Netzer, de Nazaré, da Brit Hadashah no Novo Testamento. Não há autoridade na Torá para a Trindade. Creio que até aqui haja provas exaustivas da origem pagã do dogma trinitarista, né? Agora vamos entender um pouco mais sobre a Trindade. Esta doutrina da Trindade procura demonstrar a unidade do Criador. E nessa unidade existem 3 pessoas eternas, que são iguais no ser, em sua essência, mas são distintas em sua personalidade. 3 coisas nós temos que ter em mente. Primeira, quanto ao seu ser ou à sua essência, Elohá, Deus, é um, ok? Segundo, quanto à sua personalidade, Elohá, Deus, é 3. Terceiro, não podemos dividir a essência de Elohá, Deus, e nem confundir as pessoas. Elohá é um termo, Deus no singular. Então, a partir de aqui eu vou falar só Elohá, ok? Mas vocês já sabem que é Deus no singular. Elohim é Deus no plural e Elohá no singular. Vamos lá. Essa distinção entre as pessoas é algo muito claro. Cada uma das pessoas possui características próprias. João, capítulo 14, versículo 16, 17. E muitas vezes exerce atividades distintas.
Por exemplo, foi o pai quem enviou o filho. João e Arruxanã, João capítulo 8, versículo 8. Foi o filho que morreu na estaca. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E é o Ruar quem habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Não é Elohá que aparece às vezes como pai, às vezes como filho e às vezes como Ruar, como se fosse um ator trocando de personagem. Na verdade, isso é conhecido como modalismo ou unicismo, e isso não é bíblico. E apesar dessa distinção entre as pessoas, existe uma perfeita concordância. Nenhuma das pessoas age independentemente das outras. Onde um está, o outro também está, pois quanto à sua essência, Yahweh, o Criador, é um. As três pessoas são iguais no ser, no poder e na glória, cada um sendo chamado de Elohá. Vamos aos versículos. João, capítulo 6, versículo 27. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Cada um possuindo atributos divinos. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Cada um praticando obras divinas. Atos, capítulo 3, versículo 15. João, capítulo 5, versículo 21 e Romanos capítulo 8, versículo 11. E cada um recebendo honras divinas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, João capítulo 5, 23 e Mateus capítulo 12, versículo 31. Agora, o que muitas pessoas questionam é assim: tudo bem. Na Brit Hadashah, Novo Testamento, a Trindade fica muito evidente, principalmente com a declaração da divindade de Yahushua HaMashiach e da divindade do Ruach HaKodesh, mas é na Brit Hadashah. Já que nossa base tem que ser toda a Torá, é algo que a Torá deixa muito claro, é que há um só Elohá. Nós encontramos essa declaração tanto no Taná, Antigo Testamento, quanto na Brit Hadashah, Novo Testamento. Devarim, capítulo 6, versículo 4. Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 30. Romanos, capítulo 3, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Porém, nós temos que lembrar que a Torá é uma revelação progressiva e talvez uma exposição mais explícita da Trindade. Efésios capítulo 3, versículo 2 a 5. No Taná, Antigo Testamento, poderia causar algum tipo de confusão, principalmente por causa da grande tendência politeísta da época. Em Juízes capítulo 2, versículo 12. Mas quando nós lemos o Taná, Antigo Testamento, à luz da Brit Hadashah do Novo Testamento, nós podemos perceber claramente essa natureza triuna de Elohá. Seja por passagens em que Elohá se refere a si mesmo no plural, Gênesis capítulo 1, 26, Isaías capítulo 6 a 8, Gênesis capítulo 11, de 6 a 7, ou seja, pelo uso palavras com sentido composto. Esta é a principal passagem utilizada para afirmar o monoteísmo da Torá, que é Devarim, Deuteronômio 6, 4. Temos em Corintiá Aleph, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ouve, Israel, Yahuá nosso Elohá é o único, Yahuá é um. A palavra único aqui no original é Echad. Shema Israel, Yahuá Eloheinu, Yahuá Erra. Erra é uma unidade composta. É a mesma palavra utilizada para dizer que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Em Gênesis capítulo 2, 24.
duas pessoas, uma só carne. Isso é uma unidade composta. É diferente de Yahid. Yahid é uma unidade absoluta. Errad é uma unidade composta. Yahid é uma unidade absoluta, utilizada para único filho, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 22. É uma das passagens em que Elohá se refere a si mesmo no plural, na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nos vemos claramente, primeiro, que a criação foi planejada. Segundo, que havia alguém ao lado de Elohá. Terceiro, que esse alguém vivia em harmonia com Elohá. Quarto, porque ele não diz faça como se fosse uma ordem, nem faremos como se fosse algo que ele já tinha decidido. Alguém igual a Elohá, porque ele diz conforme a nossa imagem. E nós também podemos observar a natureza triuna de Elohá em Isaías capítulo 48, versículo 16, onde Elohá declara: eu, Yahusha, estava ali, e agora o Elohá, Deus Pai, me enviou a mim, e o seu ruar, sopro da vida. O Pai é Elohá, Deus, como eu falei no início. João, capítulo 6, 27. Romanos, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O Filho é Elohá, Deus. João, capítulo 1, do 1 e 14. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 8, versículo 20. O Ruar é Elohá, Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aquele que habita é o Ruar. Romanos, capítulo 8, versículo 9. João, capítulo 14, versículo 16 a 17. E Atos, capítulo 2, de 1 a 14. Agora, se ainda está com um pouco difícil entender como que 3 pode ser 1, talvez algumas analogias possam ajudar. Lembrando que analogias são pontos semelhantes entre coisas diferentes, mas pode ajudar um pouco. Como, por exemplo, o Sol. O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol, mas você vê o que ele ilumina e você sente o calor do Sol, certo? Ou então o tempo. Por ser passado, presente ou futuro, e às vezes é difícil saber o que é passado, o que é presente, o que é futuro, por exemplo. Eu estou falando aqui é presente, ou é passado porque eu já falei, ou é futuro para quem ainda não assistiu o vídeo. Ou então você pode fazer uma conta matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Porém, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. É algo que a gente não pode deixar de levar em conta, é o aspecto prático da Trindade. Por exemplo, o ahavá, amor, depende de relacionamento. Isso está escrito em 1 João capítulo 4, 16. Se Elohá não tivesse amado alguém antes da criação, ele só saberia o que amar após ter criado alguma coisa. Desta forma, ele teria aprendido algo e não seria perfeitamente imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Agora, quem Eloá poderia ter amado antes da criação, se não existia a não ser ele próprio? Ou com quem que Elohá poderia ter se relacionado antes da criação, se não havia ninguém com que ele pudesse se relacionar? É por isso que o Elohá conhecemos sempre existiu em 3 pessoas.
Se Elohá não fosse trino, ele não poderia ter a natureza e os atributos que ele revelou possuir. A trindade ou a triunidade de Elohá é um grande mistério, algo totalmente além da possibilidade de uma explicação completa. Como, por exemplo, o primeiro versículo de Yahushua, João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Merra, palavra, e o Merra estava no princípio com Yahua, o enviado, fala, a palavra de Yahua. A palavra é Yahua, a palavra é o Criador. Como alguém pode estar com alguém e ser alguém ao mesmo tempo? Mas, mesmo com esse desafio intelectual, o verdadeiro cristão vive a Trindade. Ele conhece o amor e a justiça do Pai. Ele tem Yahushua HaMashiach como seu único Salvador, melhor amigo, e ele experimenta a comunhão e a consolação do Ruach HaKodesh, do sopro da vida. Nenhuma das ilustrações populares vistas aqui são descrições completamente apuradas da Trindade. O ovo, a clara e a gema são parte do ovo e não são o ovo, cada qual separadamente. O Pai, o Filho e o Espírito não são parte de Eloá. Cada um deles é Eloá, é Deus. A ilustração da água, de alguma forma melhor, mas ainda falha em adequadamente descrever a Trindade. O líquido, vapor e gelo são o estado da água. O Pai, o Filho e o Ruá não são formas ou estados de Eloá, mas cada qual separadamente é Eloá. Então, enquanto estas ilustrações podem nos dar uma ideia da Trindade, esta não se faz totalmente precisa. Um Criador infinito não poderá ser totalmente descrito por uma ilustração finita. Em vez de focalizar na Trindade, tente focalizar na grandeza de Yahua e sua natureza infinitamente maior que a nossa, ok? Uma citação de Romanos capítulo 11, versículo 33 a 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Yahua! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente de Elohim ou quem foi com seu conselheiro? Obrigado por assistir nosso estudo. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal Conectados com a Sabedoria e ative o sininho. Deixe Yahua soprar a vida em sua alma.